Hello, ladies! Primeiramente, mulheres, você quer um relacionamento aberto mesmo? Ou você tem medo de ser traída? Você quer um relacionamento aberto mesmo? Ou você, na verdade, não tem referências de pessoas felizes em relacionamentos monogâmicos? Você quer um relacionamento aberto? Ou você é uma pessoa que, devido aos seus próprios traumas, você não consegue confiar que um homem tá falando a verdade? Você quer um relacionamento aberto mesmo ou você não curou em você os seus aspectos que te fazem uma pessoa não confiável, que fala mentira, que trai, e aí por isso você não consegue confiar que homens verdadeiros e honestos existem? Eu resolvi gravar sobre esse tema porque eu acredito, que ele vai trazer muita luz para as mulheres que estão aí diante desse dilema, principalmente mulheres novas, e é muita coisa, gente. Eu vou tentar lembrar aqui os pontos principais que eu quero falar sobre relacionamento aberto. E vamos lá. O primeiro deles existe a falácia de que todo mundo trai. Gente, isso não é verdade. Trair é uma falta de caráter, Na verdade, é um erro que muitas pessoas cometem. Não tô fazendo juízo de valor, não tô falando que as pessoas não erram, mas a gente tem que entender que achar que a traição é algo humano é mentira, porque isso não é uma realidade absoluta. Existem muitas pessoas honestas. Existe uma empresa nos Estados Unidos, que eu vou tentar procurar aqui, ver se eu acho o nome dela, mas o dono da empresa, o CEO, ele já falou que ele não contrata ou ele demite pessoas que traem os seus parceiros. Por quê? Se uma pessoa trai a pessoa que ela dorme, obviamente essa pessoa não é confiável e pode dar um golpe, inclusive nele mesmo, o dono da empresa. Então vamos tentar entender a partir desse ponto, porque eu vejo muita gente, viajando, achando que a confiança é uma coisa, assim, dificílima de se conseguir, E as pessoas, nós somos animais, eu já falei sobre isso num vídeo, que os homens usam isso como desculpa e algumas mulheres também. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender é que a confiança ela é construída, Ela não é realmente, você não é porque você já foi traída 10 mil vezes, então que você vai virar e falar, não, vou confiar no primeiro que vier. Não, a confiança ela é construída. E se você cresceu numa família em que a confiança é uma das bases da criação, dessa relação, você com certeza vai saber em quem confiar, vai entender que existem casais que se respeitam, que se amam, e não vai ficar aí com um discurso que muitas vezes não é seu. Outra coisa que eu gostaria de falar, eu vejo muitas mulheres falando assim, não, eu não quero casar porque isso é o capitalismo, porque não sei o quê, porque blá blá blá, porque é só uma folha de papel. Número 1, muitas mulheres que falam isso, no fundo, estão amarguradas e querem sim casar e têm vergonha de assumir isso. Número 2, muitas vezes essas pessoas que falam isso não estão entendendo que existem aspectos legais que protegem as mulheres, principalmente, Se não existisse uma lei para pagar pensão, os homens não pagariam. Simples assim. Então, o casamento, ele é uma forma das mulheres garantirem uma segurança delas também, porque você não pode simplesmente acreditar que essa pessoa não mentiu pra você, porque tem homens que vão mentir. Aí, Marina, então você tá entrando em contradição, então as pessoas traem e você não acredita então que exista. Não é isso. Mas uma coisa, quando você tem uma segurança legal diante daquilo, a coisa se torna mais séria. Eu vou te dar um exemplo. Se você compra um carro de uma pessoa, você vai exigir que você tenha o documento daquele carro, você concorda? Porque senão essa pessoa pode acordar amanhã e falar, não, nunca te vendi o carro, não, esse carro é meu. Então é muito fácil para os homens, principalmente os homens, usarem dessa desculpa, de que não, o casamento é uma instituição falida porque envolve papel, mas na verdade, quando interessa para ele, quando ele está diante de questões burocráticas que importam para ele é o primeiro. Nenhum homem vai comprar um carro e não vai querer o contrato daquele carro. Nenhum homem compra um carro e não paga um seguro, pra garantir que se alguma coisa acontecer ele vai ter outro carro. Então, assim, eu tô fazendo essa analogia para vocês perceberem que envolve muitas coisas. Até porque muitos homens usam mesmo desse discursinho pra enganar mulheres. Aí vamos supor, a mulher casou com um cara e ela dedicou o casamento. Às vezes ela engravida desse cara e ela tem um filho pra cuidar, porque nós sabemos que somos nós que engravidamos, que temos que mudar toda a nossa lógica. Aí se esse cara simplesmente some ou então decide um belo dia, olha, eu quero divorciar. Os homens, gente, não custa nada pra um cara largar essa mulher sem casa na rua, ainda mais se ele encontrar outra mulher.
Então, assim, quando uma mulher entra nessa lógica de acreditar que ela tem que confiar só na palavra desse cara e nesse romantismo, que muitas vezes é fajuto, ela, na verdade, não está se protegendo legalmente, entendendo que ela pode sim ser abandonada, que ela pode sim dar a vida para cuidar de um filho, para manter um casamento, para depois aquela pessoa simplesmente não ter nenhum compromisso legal com aquilo. Então, quando a gente fala do casamento, não é porque a pessoa vai obrigar, né, falar, ah, não, eu preciso do papel porque aí você nunca vai me deixar. Não. A mulher pode separar também se ela quiser. O homem pode separar, as coisas acontecem. A questão aqui não é falar que casou, é obrigado a ficar o resto da vida até se não gostar. Não. Mas quando um homem tem compromisso com alguma coisa, e também uma mulher, eles não têm medo, eles não têm problema de criar um acordo legal diante disso. Eu fui uma pessoa que criticou a vida inteira relacionamento, né, casamento. Eu falava, ai, eu era uma dessas. E eu confesso que eu era recalcada. Mas eu ficava falando assim, ah, não, isso aí é a maior fuleiragem que existe. Porque se o cara me ama, eu quero ver em palavras e ações, eu não quero um papel. Gente, o papel é uma ação que te garante. E outra, você vai perceber que essa pessoa está com compromisso com você quando ela não tem medo. Porque por que ela teria medo de ter um relacionamento, né, de colocar ali no papel, se ela, né, não tem nada a temer? Se ela já sabe as intenções que ela tem com você. Então, de verdade, quando uma mulher ou um homem, eles estão determinados, não tem problema. Qual que é o problema, gente? De você assinar um papel? Aí, gente, eu tô falando pra homens e mulheres que querem casar, pra vocês reconhecerem uma pessoa que tá enrolando vocês. Porque às vezes o cara vai usar esse discursinho, ah, não, mas eu posso, você pode se apaixonar por uma outra pessoa, eu também posso. Sim, claro, mas então, vamos tentar entender isso mais de perto, né? Será que você tá realmente comprometido ou você tá mentindo? Porque tem pessoas que ficam com outras por interesse, né? Às vezes o cara tá ali com a mulher porque pra ele é confortável. Aí ele engana, enrola, às vezes o cara enrola essa mulher meses, anos, e depois ele vai e sai com outra, sem o menor problema, sem a menor dose de culpa. Então, assim, né, isso é um dos pontos que eu tenho pra falar sobre a questão do casamento em si, né, do papel e das pessoas que ficam, ah, não, eu prefiro um relacionamento aberto porque essa pessoa pode me largar e tal. Enfim, vamos dar uma pensada mais sobre isso? Outra coisa que eu vejo muitas pessoas falando que elas optam por relacionamento aberto porque existem mais confiança e não tem traição. Mentira, gente. Se tem uma coisa que eu vejo em pessoas de relacionamento aberto, é mentira e traição. Porque às vezes a pessoa usa isso como desculpa pra descumprir acordos. A pessoa, ela pode até ter um relacionamento aberto, mas existem regras dentro desse relacionamento aberto. Né? Do que eu vejo, eu de verdade, eu não conheço nos meus arredores relacionamentos abertos saudáveis. E relacionamentos monogâmicos eu conheço. O que não quer dizer que eu não conheço casais monogâmicos que tenham problema, né? Que tenham infidelidade, etc. Mas isso diz muito mais do caráter da pessoa do que do formato do relacionamento. Mas então, quando a gente fala pra essas pessoas, uai, mas você tá no relacionamento aberto porque você não quer traição? E aí o que eu vejo é o quê? Pessoas traindo, pessoas que mentem. Porque às vezes, vou dar um exemplo, às vezes a lógica do relacionamento é assim, ah não, você pode ficar com alguém, mas você tem que me contar, né? Não fique com amigos meus, existem algumas regras assim. Aí, às vezes, esse cara ou essa mulher não tá nem aí. Ela engana, ela mente, ela sai com o cara e não conta pra esse cara que ela tá num relacionamento aberto e fica enganando aquele cara pra ver assim, será que esse cara vai querer me namorar ou não? Sabe? Eu já vi de tudo, gente. Então, usar como desculpa, né, ou ter essa crença de que em relacionamentos abertos não existem traição e as pessoas são mais honestas, é mentira. Beber uma água aqui porque esse assunto é quente. Outra coisa, gente, que eu já vi muito também é aquelas mulheres que falam assim, ah, ele não quer casar, mas ele quer ter filho. E aí ela acredita de verdade que isso significa muito mais do que qualquer outra coisa. Ela acha mesmo que o fato do cara querer ter um filho com ela já demonstra comprometimento. Gente, um filho é muito mais comprometimento do que um casamento. Então, por que esse cara não quer casar? Qual que é o problema? Sabe? Tem alguma coisa errada aí. Muitas vezes é porque ele quer se libertar da culpa que ele sabe que ele vai falar mentira ou que ele quer ficar com outras pessoas. O que é um direito dele. É um direito dele querer um relacionamento aberto. Mas ele tem que ser honesto. E aí, às vezes, o cara, ele tá cozinhando a mulher, né? Ele fica ali naquela lorota, ele convence essa mulher do relacionamento aberto e não é o que ela quer. E aí ela pensa, ah, não, é claro que ele tem um compromisso comigo, porque a gente tem filho. Gente,
Gente, tem cara que às vezes ele só quer ter um filho mesmo, só quer falar que tem um filho, ele acha engraçado, ele acha bonito poder pegar uma criança e colocar no colo e fazer uma foto no Dia dos Pais. Tem homem que tem filho porque acha que pega mulher, porque aí ele passa uma imagem de ser um homem carinhoso, né? O filho atribui um valor ali pra aquele cara. E pra mulheres depende do país aí, tá? O Brasil... Os homens veem a mulher com filho com outros olhos, que não deveria, e vou gravar um vídeo sobre isso. Mas muitos homens têm filho, gente, porque pra ele é lindo ele pagar de paizão, entendeu? Ele anda, quantas vezes eu às vezes tô andando numa praça, aí vem um cara com um filho no colo e o cara me cantando mesmo, olhando pra mim, mexendo com outras mulheres, como se o fato dele estar com filho a gente fosse virar, uau, ele tem um filho, então é óbvio que eu vou agora lá e dar pra ele. Ladies, vamos acordar aí, vamos desromantizar isso e vamos entender que, às vezes, esse cara, ele só tá ali representando aquele papel porque ele quer pegar a mulher. Às vezes é um cara imaturo, né? Às vezes não, se essa é a situação, é um cara imaturo, né? Um cara que realmente quer pegar mulher. Uma outra falácia que eu vejo as pessoas acreditando é, não, mas o ser humano enjoa um do outro, porque o ser humano, ele quer o diferente. Gente, as pessoas não são as mesmas, as pessoas mudam. Eu posso amanhã ser uma pessoa completamente diferente, eu posso começar a fazer uma aula de dança. Então essa crença de que o ser humano enjoa, pra mim, do que eu já vi, ela parte muito mais de um medo que a pessoa tem de ser rejeitada do que qualquer outra coisa, né? De acreditar assim, vai ter outra pessoa mais interessante. Sim, pros dois lados, mas isso não significa que o elo de conexão que você criou com essa pessoa vai se desfazer porque você passou uma bunda, entende? Passando uma moto. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sou uma mulher extremamente atraente, linda, maravilhosa. E quando eu estou em um relacionamento com uma pessoa, eu de verdade não me interesso por outra. Pode passar o homem mais lindo do mundo à minha frente. Eu não tenho esse desespero. E eu sei que existem homens assim também. E claro, não é que eu não vou achar outra pessoa bonita. Nossa, que homem lindo. Mas isso não quer dizer que eu vou, nossa, agora eu vou lá e preciso dar pra esse cara. Não, sabe? Eu acho que isso mostra um pouco de maturidade, sim, né? Emocional. E também de entender que, como eu já falei, não é porque nós somos animais, mas nós somos seres sociais. Então usar isso como desculpa, pra mim, é imaturidade mesmo. É a pessoa não querer ter a responsabilidade das atitudes dela. De novo, gente, você pode ser livre, você pode ter um relacionamento no formato que você quiser. Esse vídeo é pra trazer luz a mulheres que estão em relacionamentos abertos e não querem. Ou mulheres que têm essa crença, né? Que às vezes ela tá porque ela aceitou, porque ela fala, eu nunca vou ter, porque só tem homem bosta. Não. Se você falar isso, é isso que você vai atrair. Sabe? Mas existem homens incríveis no Brasil, fora do Brasil, existem mulheres incríveis. Assim como o contrário também é verdadeiro, tem mulher mentirosa, tem mulher picareta, que mente, que engana, sabe? Outra coisa que eu gostaria de falar vamos falar sobre a traição, né? A crença da traição mesmo. Suponhamos que você tá num relacionamento e você foi traída. Isso diz muito mais da pessoa do que você. Eu acho que o problema, muitas vezes, principalmente das mulheres, é o medo da rejeição. De achar, eu fui traída, então eu não tenho valor. Não. Na verdade, de novo, diz muito mais sobre a outra pessoa do que você. Porque é o outro que tá mentindo. Então, você tem que entender que se você estiver num relacionamento e você tiver esse medo e, de fato, isso chegar a acontecer, não tem nada de errado com você. O erro tá na outra pessoa. Se você é roubada, a culpa é sua? Não, quem que fez a ação errada de roubar? A pessoa que roubou, vocês concordam? Então, isso eu já tô falando com muito lugar de fala, porque eu já cheguei a me julgar, já cheguei a me considerar inferior por questões assim, e hoje eu vejo que não tinha nada a ver comigo, sabe? Que o caráter de uma pessoa, ele não depende do meu valor, né? Aí é o problema da pessoa com ela mesma, não tem nada a ver comigo. Então, se você tem esse medo, ou se você já foi traída, né? E aí pensa, não, então todo homem faz isso. Não é assim, né? Se você almoçar num restaurante sujo, que você vê uma barata saindo da panela, você vai parar de comer em restaurante, porque todo restaurante é assim? Não, você deu azar de pegar aquele restaurante ali, né? Então, vamos refletir sobre isso. E por último, mas não menos importante, eu acho que, principalmente em termos de Brasil, né, por a gente ser um país colonizado, católico, né, que nos forçaram esse cristianismo e muitas coisas que não fazem sentido, né, a gente cresceu com exemplos de casamentos falidos, em que a mulher ou o cara era obrigado a ficar, não podia separar. A Igreja Católica, gente, ela não dá comunhão para mulheres separadas, porque considera elas pecadoras, né, então tenta refletir, eu acho que eu falei a palavra refletir 5 vezes nesse vídeo, mas tenta refletir mesmo se, às vezes, a crença que você tem de que monogamia é ruim não vem das experiências ruins que você tá vendo ao seu redor.
né? Principalmente de pessoas religiosas, que às vezes casam por motivos errados, né? Às vezes a pessoa casou muito jovem, ou a pessoa acredita que ela precisa casar com uma determinada idade. Então, assim, às vezes você tá vendo um casamento ali falido, gente, beleza, se você tá vendo um casamento falido, saiba que aquilo ali é aquela situação, isso não representa todas as pessoas que querem um relacionamento. Porque o relacionamento ele é sobre compromisso, amizade, confiança, e isso é construído, né? Eu duvido que você ficaria com uma amizade tóxica, ruim, só pelo medo de ficar sozinho. Eu duvido não. Eu sei que isso é capaz, mas assim, quando a gente pensa na questão do relacionamento, é a mesma coisa. Você não é obrigado a aceitar. Então muita gente fala, eu que não vou casar porque eu não quero ficar preso na pessoa pro resto da vida. Quem falou que você precisa ficar preso na pessoa pro resto da vida? Se você tá vendo um casal falido que leva um casamento ruim, isso diz muito mais sobre eles do que da lógica do relacionamento, sabe? Então, nós crescemos com muita referência ruim, com muita referência na TV também, colocando muitas vezes um casamento como castigo. Mulheres eram obrigadas a casar, mulheres já foram vendidas, né, para casamento. Tem países que até hoje, mesmo o país sendo um país rico, não quer dizer que é desenvolvido em outras áreas, mas tem casamento arranjado. Então é óbvio que vai ter gente que vai ter muita raiva disso, e eu entendo, e essa pessoa tem o direito de viver a vida como ela quiser. No entanto, entender que não é a lógica em si, mas as pessoas envolvidas vai te libertar. Porque você vai perceber assim, poxa, beleza, aquele casamento ali é ruim, mas o casamento aqui de fulano é um casamento bom. E aí você vai começar a perceber que você pode criar o que você quiser. Você pode encontrar um parceiro ou uma parceira que você quiser. Isso não depende do formato. E parar de associar com os casamentos ruins que você viram ao seu redor. Porque, gente, eu falo pra vocês, eu conheço muitas pessoas felizes com casamentos felizes. E muitas pessoas infelizes também dentro de relacionamentos, de lógicas que parece ser super legal. Tem mulher que às vezes tá em relacionamento aberto e não sabe, né? Tem homem aí em relacionamento aberto também que não sabe. Então, a lógica do relacionamento não interfere o caráter da pessoa, é o caráter, você tem que olhar o caráter e você tem que respeitar a si mesmo. Eu quero um relacionamento aberto, porque eu vejo muita gente falando assim, ai, mas eu não vou saber lidar com ciúme. Ai, e no relacionamento aberto não vai ter ciúme não, né? Você vai ser obrigada a lidar, enfiar e fingir. Não, gente, se não é uma coisa que você não quer lidar, você não é obrigado. Se você tem medo de altura, você é obrigada a pular de paraquedas? Não. Então, se você é uma pessoa que tem um ciúmes, né, obviamente não um ciúme excessivo, você não é obrigado a namorar uma pessoa que já fala pra você, ó, eu posso acordar amanhã e pegar outra pessoa, porque sou livre. Não, fique com uma pessoa que também quer a mesma base dentro de um relacionamento com você. Eu vou dar um exemplo aqui, antes de terminar esse vídeo. Eu falo isso, às vezes eu nem termino o vídeo, né, porque o vídeo é meu. Mas vamos lá. Você entra num avião, você sabe que ele pode cair, mas imagina que o piloto vira pra você e fala, ó, gente, sejam bem-vindos a essa aeronave, nós estaremos voando agora para a França, mas esse avião pode cair, tá? Então, assim, não criem expectativas que a gente vai pousar na França, não, porque eu posso passar mal, eu posso desmaiar, eu posso morrer, pode ter um terrorista aqui dentro. Imagina se esse piloto ficasse falando esse monte de coisas pra você dentro do avião. Você ia se sentir segura? Você ia se sentir bem? Você ia querer voar nesse avião? Não. Então por que num relacionamento você é obrigado a ficar escutando uma pessoa falar, olha, eu posso ir pra uma festa e me apaixonar, porque é assim. Pra mim, isso soa um pouquinho como um mau caráter, tá? Eu entendo pessoas que sigam essa lógica, que seguem essa lógica, respeito, mas pra mim não cola, não é uma coisa que pra mim faz sentido. Então, resolvi trazer isso aqui nesse vídeo pra que você, mulher, possa refletir. É algo que eu quero? Sabe, eu preciso aceitar isso? Porque imagina, gente, um cara que fala isso, aí vamos lá, você é uma mulher que quer ter filho. Aí você tá grávida e esse cara não, eu posso transar com o outro, porque o mundo, porra, que garantia que você tem disso? Que esse cara não vai te largar, ele já tá falando pra você que ele sabe que o mundo é colorido, entendeu? Que tem outras mulheres bonitas que podem passar. Gente... Enfim, espero que esse vídeo tenha trazido uma reflexão positiva pra vocês. Vamos debater, comenta aqui o que vocês acham. Envie para suas amigas e para os seus amigos poliamorosos, monogâmicos, chifrudos. Envie pra quem vocês quiserem. E no mais é isso, um beijo e nos vemos no próximo vídeo nesse canal.